Já estamos ao vivo, tá? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ajuda. Se ninguém perguntar, a gente mesmo levanta essa bola. Valeu. Pra você também. Abraço. Tchau. Não, é bom. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Então vamos abrir. Já tem 3 pessoas, inclusive, aí. Já vou abrir o meu. Ih, cadê a máscara? Vai dando boa noite. Tá bem, certo. Não, Vai cigarro daqui, né? Ninguém que fuma. Senhor Byron, quer dar uma olhadinha ali no quadro, só para você... Já estamos ao vivo, iniciamos agora aqui só um minutinho de teste. Tá tudo certo aqui. Pode abaixar um pouco esse microfone. Pegar mais câmera. Luísa, E a senta gente aqui solicita usar o para que as Facebook. pessoas em casa, se puderem, já darem algum feedback para a gente em relação ao áudio, em relação à imagem. Legal. A gente só vai agora aguardar mais um pouquinho para que as pessoas vão aos pouquinhos entrando e a gente dá início oficial. São 18h05. já tá aparecendo. Então, doutora Luísa, doutor Peregrino, doutor Bion. Não sei, eu acho que não mais. Não mais. Já posso poder. Quem vem? Gente, eu vou participar meio à distância, eu preciso tentar adiantar isso aqui o máximo possível, tá? Começa aí 1 minuto, eu estarei. Em 1 minuto eu estarei com vocês. Você vai usar aqui? Eu ia desconectar, mas acho que não. Tá em atualização. A gente Tá pode querendo ir tentar. não, então vamos embora. Do Rogério. Então, a gente queria primeiro agradecer Tira o áudio. em nome de toda a prefeitura, em especial do nosso prefeito, Rogério Lisboa. Acho que está com um delayzinho ainda aqui. Por isso que você não Tá apareceu. tranquilo, vai aparecer. Que é uma indicação muito interessante, né? Não, tá, tem um delay. Tô vendo ali, ó. Eu estou vendo aqui a cadeira do lado, ele não está ainda em quadro. A Luísa chegou agora, já está aqui um tempinho. Tá agora. Então, novamente, agora a gente oficialmente dá uma boa noite, mais um web encontro, esse em especial para falar sobre o edital de subsídio mensal de espaços culturais e instituições, para tirar dúvida das pessoas. Novamente agradecer em nome de toda a prefeitura, do nosso prefeito Rogério Lisboa. A reeleição é um aceno importante de que estamos caminhando, né, na direção correta. Os projetos têm dado bastante resultado. A Prefeitura de Nova Iguaçu tem se transformado numa referência importante para o estado do Rio de Janeiro. A gente já está iniciando o processo de pagamento do nosso primeiro edital, que é o edital do Prêmio Cordelista J. Rodrigues, e para a gente é motivo de muito orgulho ter ouvido esse retorno de tantos artistas importantes da nossa cidade que puderam ser contemplados nesse momento triste e difícil. Então a gente agradece também a nossa equipe inteira, não vamos citar nomes individuais, porque senão a gente vai cometer uma gafe, que teve pessoas muito importantes de todas as áreas colaborando nessa construção para que os editais realmente fossem realizados. E aí a gente vai iniciar hoje, só para lembrar novamente uma dúvida que é muito recorrente e algumas pessoas, inclusive depois, têm questionado nas redes sociais, mas a gente sempre explica. E as ferramentas de comunicação a gente tem utilizado das mais variadas possíveis para que o máximo de pessoas possam ter acesso às informações. Então, assim, as principais ferramentas é o nosso website do Wix, depois a Luísa vai colocar aqui novamente para vocês.
a nossa fanpage, o Instagram, o site da Prefeitura e o Diário Oficial. E a gente tem agradecido também aqui todos os outros jornais, né, da grande mídia que tem sempre noticiado os nossos editais, em especial o Dia, o Extra, o Jornal Hora H, né, Resenha Cultural, que tem dado também para a gente esse suporte na comunicação, para que as pessoas possam ficar cada vez mais cientes. E aí uma dúvida que sempre acontece é que o artista faz o cadastro. O cadastro às vezes tem algum tipo de pendência ou alguma inconsistência. A gente montou alguns instrumentos de telefone, e-mails, para que a gente possa ir sanando as dúvidas até chegar na homologação. Que esse cadastro homologado é o primeiro passo. E a gente gosta de deixar isso bem frisadinho, porque a pessoa, quando fez o cadastro está homologado, é uma ferramenta que quem impôs foi o governo federal, para que a gente cumprisse a lei. Esse cadastro, a homologação, na verdade, é um reconhecimento para que esses recursos realmente possam chegar até a ponta, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, em especial aqui da cidade de Nova Iguaçu. Então, fez o cadastro foi homologado, a pessoa já está apta a participar dos outros editais, que muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura às vezes perguntam: eu fiz o cadastro, e já ficariam aguardando algum tipo de subsídio, algum recurso para que chegasse até ele. Então, assim, você fez o cadastro, é o reconhecimento da cidade de Nova Iguaçu, da Prefeitura de Nova Iguaçu, que você está apto a participar de todos os editais na área da cultura, porque a gente já identificou você como um trabalhador e um agente cultural do nosso município, um espaço cultural ou instituição. Mas é fundamental, mesmo depois, eu estou sendo bem taxativo e às vezes um pouco prolixo, mas eu acho que nesses momentos são importantes a gente frisar que o cadastro é a primeira etapa, mas é fundamental que você, depois de ter o cadastro homologado, você se inscreva em todos os outros editais que você tem interesse. Que aí, assim, tivemos já 4 editais. Foi o edital do Prêmio de Cordelista J. Rodrigues, o edital de Fomento Online e o edital de Fomento e Aquisição de Bens e Serviços. E agora, que a gente vai falar hoje sobre um dos últimos editais, que é o edital de subsídio mensal de espaços e instituições culturais da cidade de Nova Iguaçu, e que já deixamos aqui a informação também que existe a possibilidade, se caso haja, né, sobra desse edital de subsídio, que a gente ainda não atingiu a meta do que a gente tinha planejado, esse resíduo a gente vai pensar em fazer um remanejamento, e aí, conforme a gente for pensar num novo plano de ação para remanejar algum recurso que sobe, para que a gente não devolva, né, para o governo do estado e não volte para o governo federal, para que seja investido esses 5 milhões todos aqui em Nova Iguaçu, a gente vai precisar montar um novo arranjo e provavelmente a gente está pensando ainda, né, nesse planejamento. Hoje, inclusive, estava conversando com o Rogério Costa, nosso subsecretário, para, no nosso novo plano de ação, já pensar em editais que já tem uma demanda que ficou maior do que a nossa oferta. Então, provavelmente, a gente vai tentar fazer, nesse novo plano de ação, um remanejamento para que esses recursos sejam aportados nesses editais, e aí o volume do número de contemplados serão ampliados. E a gente não precisaria abrir um novo edital. A gente parte do número que está contemplado, a partir dali a gente consegue aumentar o número de pessoas que vão receber o benefício. Então a gente agora já oficialmente pode entrar no edital de subsídio mensal, e se a gente já tiver alguma dúvida... Já tem. Já tem Você dúvidas? viu? Não, eu não consegui entrar. Tem sim, ó. O Vinícius Henrique pergunta se todos os membros do coletivo que estejam concorrendo precisam estar cadastrados e homologados ou só o proponente. Então, tem, acho que aí, no meu ponto de vista, depois vocês corroboram, coletivo, para esse que a gente está falando hoje de subsídio para espaço cultural, ele não é o objetivo. O objeto desse edital é para manutenção de espaços culturais. Então, assim,
todo mundo, a primeira pergunta, precisa estar com o cadastro homologado. Sem o cadastro homologado, a pessoa, como eu falei no início já da nosso web encontro, ninguém que não tem o cadastro homologado pode participar dos editais, porque ainda não houve, né, o reconhecimento, ou teve algum tipo de inconsistência no seu material. Ou você não comprovou a atividade cultural, ou o endereço que você colocou como comprovação de residência teve algum tipo de inconsistência, e aí na parte de habilitação documental pode ter tido algum problema. Então, assim, todo mundo precisa estar com o cadastro homologado, é o princípio fundamental para poder participar de qualquer um dos editais. E coletivo não é o caso, porque esse edital de subsídio mensal é para que os espaços culturais e as instituições, eu vou fazer uma fala de espaço cultural e instituição para também não ter mais dúvidas em relação a isso. Nós aqui adotamos termos diferentes para coisas parecidas. Então, espaço cultural formal para a Secretaria de Cultura do município de Nova Iguaçu, a gente considera como instituição. Eu sou um espaço cultural. Formal, a gente colocou para ter a divisão e saber que esse está formal e esse é informal. É um espaço cultural formal, o seu cadastro precisa ser como um cadastro de instituição. É um espaço cultural informal, aí ele fica como espaço cultural no seu cadastro. Mas que esse subsídio especial é para que esses espaços mesmo, com continha de telefone, de água, de luz, de folha de pagamento, não fechem as portas e para que eles possam continuar ativos dentro de Nova Iguaçu. Então, é um edital específico para espaços. Aí, o coletivo não seria contemplado. Por favor, doutora Luísa. Eu queria só pontuar, como você disse, que não é para coletivos, mas nós também temos a carta de indicação do representante do espaço. E aí, nesse caso, se eu entendi corretamente a pergunta, não necessariamente todos os membros devem estar cadastrados. A gente precisa do cadastro homologado do proponente que está se inscrevendo naquele edital. Porque a carta de indicação do representante é apenas uma maneira de você reconhecer que aquela pessoa ali está sendo nomeada como representante. Então, as pessoas que estão assinando, elas fazem parte daquele espaço como funcionários e, enfim, como um grupo. E elas não necessariamente precisam estar cadastradas. Eu acho que aqui na pergunta ele diz, no caso de coletivos, mas assim, frisando que os espaços culturais também precisam de uma carta de indicação. E no caso da carta de indicação, as pessoas que estão assinando ali, é só para reconhecer aquela pessoa como representante e não necessariamente todas precisam estar cadastradas no nosso cadastro de agentes, espaços coletivos, instituições, etc. Perfeito. Eu queria fazer um complemento em relação a isso. Independente do edital atual que está em aberto, seria bom, é recomendável que todos os artistas da cidade se cadastrem no nosso cadastro de artistas. Por quê? A Lei Aldir Blanc vai ter um momento que vai encerrar. A gente não sabe se vai colocar mais um edital na rua, se não vai colocar. A gente está trabalhando para aplicar todos os recursos da lei na cidade. Mas independente de abrir mais edital ou não abrir mais edital, nós planejamos, agora com a reeleição do prefeito Rogério Lisboa e a possível permanência desse grupo na gestão da Secretaria de Cultura, a gente planeja lançar outros editais no futuro, independente dos recursos da Lei Aldir Blanc. E para participar desses editais, as pessoas vão ter que estar cadastradas. E não somente cadastrar, a gente planeja para o futuro contratar artistas da cidade para os eventos que a gente organiza. E para isso passa a ser obrigatório o cadastramento do cadastro de artistas da cidade. Por isso que a gente recomenda que todo mundo se inscreva, se cadastre no cadastro de artistas da cidade. Ok? Uma outra informação também, que foi uma discussão que o Rogério tinha levantado, que de repente pode elucidar alguém que esteja em casa. Por exemplo, uma folia de reis é um coletivo, mas se ele tiver um espaço cultural e consiga comprovar os gastos, despesa com água, luz, internet, folha de pagamento, você pode fazer um cadastro
como espaço cultural, e esse coletivo também recebeu o recurso do subsídio para a manutenção desse espaço daquele coletivo. Então, só para ficar claro que esse edital, mesmo que você seja um coletivo, se você possui o espaço físico para a realização da sua atividade cultural, você tem como comprovar, você teria direito também para pleitear esse recurso. Vamos à próxima? Vamos. Uma voz feminina aqui é melhor. O Marlon Pereira está perguntando como comprovar aluguel se não é uma imobiliária. No caso, eu aluguei de uma pessoa que tem uma casa e a única nota que ele tem não tem a ver com locação. Como faço? Então, mas não existe nenhum tipo de contrato de locação, alguma coisa que comprove que você faz esse pagamento do aluguel, que já tiveram também, Marlon Pereira, perguntas parecidas com a sua. Alguém que, por exemplo, desenvolve uma atividade dentro de um colégio famoso aqui do município. O colégio ele não é um espaço cultural, mas se ele cede aquele espaço com uma locação, ele funciona como espaço, existe um contrato de pagamento de aluguel, ele tem conta de água, ele tem conta de luz, internet, tem uma folha de pagamento, ele pode. Mas precisa que você comprove para a gente, porque esses gastos são relacionados a esse tipo de despesa. Você precisa associar essas despesas, inclusive porque ela está até nivelada, conforme a gente planejou no edital. Então, dependendo do volume de despesa que você tem mensal, você coloca o pleito desse edital no nível 1, 2 ou 3, que são valores diferentes. E a gente fez assim uma tabela bem horizontal para tentar abranger o máximo possível. Tem valores mais altos, tem até valores também mais baixos, para que as pessoas com despesas menores, os espaços culturais ou instituições com despesas menores, possam também estar participando e concorrer ao edital. A Luísa, inclusive, trouxe aqui já a informação das linhas de fomento. Eu ia falar disso. Então, deixa eu falar disso, que eu queria. Eu tenho de cabeça. Eu tenho uma informação até, eu acho que mais importante sobre essa questão do que somente falar das linhas. Mas vou começar pelas linhas. A gente dividiu em 4 linhas. A primeira são 40 prêmios de 5 parcelas de R$1.000, um total de 5.000. A segunda linha de 30 prêmios de 5 parcelas de R$3.000, o que dá um total de R$15.000. A segunda linha, eu estou de baixo para cima, né? Quarta, terceira, segunda linha de até R$5.000, 5 parcelas de R$5.000, o que dá um total de R$25.000. E a primeira linha, que é o valor maior, 5 parcelas de R$7.000, que dá um total de R$35.000. Eu queria frisar aqui nesse ponto, inicialmente, seguindo as orientações, os estudos que a gente estava fazendo, conversando com Ministério, Tribunal de Contas, Ministério do Secretaria Nacional de Cultura, a gente estava tendendo sim a ter parcelas únicas, no valor de 3 parcelas de 5.000, era a previsão inicial. E aí a gente ouviu a sociedade civil e fizemos um esforço aqui na cidade de Nova Iguaçu, conversamos com a Procuradoria, conversamos com os outros órgãos e decidimos fazer essa divisão por linhas, por níveis. Então, basicamente isso, registrar para vocês que a gente foi sensível, a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu foi sensível aos anseios que a gente percebeu que a sociedade civil estava pedindo, estava desejando, e fizemos um esforço grande para poder fazer essa divisão por níveis, e que no final das contas a gente acha que realmente foi o melhor a ser feito. Com isso a gente conseguiu colocar 100 possibilidades, 100 prêmios escalonados, atendendo até uma quantidade maior de espaços culturais formais ou não formais, como bem disse o Augusto Vargas. Uma das nossas reuniões, inclusive, foi no patronato. O grupo do patronato estava solicitando que a gente fizesse esse ajuste para que a gente conseguisse fazer
diferentes Não somente patronato, níveis outras para pessoas entidades que também. aí estava o patronato, Enraizados, Teresa Pessoa, estava o Fábio Mateus do Encontrarte, Vilelarte. o Felipe Vilela do Vilelarte. Então, assim, foi um grupo de instituições importantes, né? Já tem uma tradição aqui na história da cidade de Nova Iguaçu. E óbvio que a gente teve que levar também em consideração, além deles, outros também artistas já haviam feito esse pleito, e foi quando a gente iniciou o processo de conversa com o prefeito Rogério Lisboa, junto com a Procuradoria, a Secretaria de Fazenda, a gente entendeu que seria a melhor tomada de decisão. Vamos à próxima pergunta? Jean Carlos Martins pergunta: meu espaço cultural está com problemas estruturais emergenciais. O teto do quarto onde ficam guardadas as roupas está com infiltrações e muitas goteiras, está mofando tudo. Eu posso incluir o material e a mão de obra para essa manutenção nesse edital? Então, essa foi uma pergunta dificílima, e a gente tinha inclusive já até conversado com a nossa Procuradoria, que teve entendimento que sim, mas aí ouvindo depois um outro webinário com orientação do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, não. Eles acreditam que esse edital de manutenção de espaços culturais seriam para realmente que esses espaços não fechassem as suas portas e aí não aumentasse o número de desemprego desses trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, para que eles mantivessem a folha de pagamento, para que pudessem fazer esse pagamento dos funcionários, da equipe, pagamento de conta de água, pagamento de conta de luz, pagamento de aluguel atrasado. Então, você pode até, para meses anteriores de despesa, estar colocando na sua prestação de conta. Porém, eu vou fazer uma reforma, uma obra, a Secretaria Especial de Cultura não entende que isso é a emergência agora. Então, quem está agora precisando fazer uma pintura ou fazer alguma obra, seria para um momento posterior, não seria esse momento tão urgente, que é essa emergência, né, que a lei veio cumprir, para não fechar as portas, para que pelo menos mantivesse o básico, que é manter as coisas funcionando, né, com pagamento de funcionário e tudo mais. Não seria para obras. A próxima pergunta tem um pouco a ver com isso também. Ele é parecido. É. Igor Gés diz que durante o período de fechamento da minha instituição houveram alguns danos estruturais que precisei resolver para reabrir. Posso incluir essas despesas nos meus custos operacionais? Mas quais os danos? Danos estruturais. Danos estruturais. Mesma pergunta, mesma resposta. Se estivesse referindo a esses danos estruturais, a estrutura de arquitetura, de obra, não. Agora, se tive algum dano, né, relacionado à administração ou precariedade em relação a não conseguir pagar contas, uma queda de receita, e aí você vai, essa questão de estrutura humana, você pode pagar a folha de pagamento e fazer com que esses gastos entrem na sua prestação de contas. O Vitor Hugo Santiago pergunta qual o link para fazer o cadastro de artistas da cidade. De cabeça que nós não temos, Está fixado mas no corpo da nossa... na página do Facebook, o primeiro post está fixado lá com esse link. É muito simples, Vitor, é só entrar na página do Facebook da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, que o primeiro post lá é o post com o link para o cadastro de artistas, ok? Tem parabéns aí, né, para todos os artistas. Ó, Tati Pereira. Oi, boa noite. Vocês podem falar mais sobre as linhas de ação, essas 4 linhas? Doutor Rogério Costa, tem as linhas de cabeça. Eu tinha... na verdade, ela não está falando das linhas do edital de subsídio, pelo que eu estou percebendo aqui. Ela está falando de linhas de ação, ela está se referindo ao outro edital de fomento e aquisição de bens. O problema é que esse edital já terminou a inscrição. E aí eu acho que a gente vai perder um pouco de tempo de falar disso. Agora, A gente já fez um web encontro. Se você puder entrar no web encontro anterior, que a gente falou especialmente sobre o edital, de repente seria mais esclarecedor. bem lembrado. Então, para tirar dúvidas, se eu estiver correto nessa minha análise, Tati, se você estiver se referindo às linhas de ação do edital de fomento,
a gente pede para você entrar no outro webinar que a gente fez, o Web Encontro, que lá tem várias informações sobre o outro edital. Agora, se forem sobre as linhas, os nivelamentos que a gente tem no edital de subsídio, eu falei dos valores e, na minha opinião, acho que não tem muito mais que falar sobre isso. É comprovar as despesas. Comprovou que gasta até 1.000, vai ganhar 5 parcelas de 1.000 por mês. Comprovou que gastou entre 1.000 e 3.000, vai ganhar 5 parcelas de 3.000 por mês. É importante lembrar que esses valores vão ser pagos em parcela única, tá? A gente achou por bem tomar essa decisão por 2 motivos. Primeiro, menos burocrático do que a gente ficar fazendo pagamentos mensais. E segundo, se você tem uma necessidade acumulada, a gente acha que você receber o valor de uma vez vai te ajudar muito mais do que ficar te pagando esse valor aos pouquinhos. Então, voltando, se você comprovar despesas entre 3 e 5 mil, você vai receber 5 parcelas de 5 mil. Se você comprovar despesas entre 5 mil e 7 mil, você vai receber 5 parcelas de 7 mil. Só falar a última coisa antes de passar a palavra para o Peregrino. Comprovei R$1 milhão de despesa por mês. O teto é 7 mil, tá, gente? Não tem como pagar R$1 milhão por mês, 5 parcelas de R$1 milhão. Então, eu acho que por enquanto é basicamente isso. Peregrino? Então, eu confesso que nesse edital de subsídio, eu talvez seja a pessoa menos adequada aqui para falar dele, porque na verdade eu comecei a construir o texto e depois, por causa de 1000 coisas que eu estava fazendo, eu não acompanhei até o final. E essas linhas foram pensadas a partir do momento que a gente pegou e de algumas reuniões. A gente percebeu que realmente a gente devia tratar diferente, porque tem estruturas. Um estúdio de fotografia é um espaço cultural, uma escola de samba também o é. Só que a gente sabe muito bem o gasto que tem um estúdio de fotografia e uma escola de samba, com quadra, aquela coisa imensa. Então a minha dúvida, Rogério, é porque você falou assim, comprovou até 1000, recebe 1000, comprovou de 1000 a 3000, recebe 3000. Mas como é que fica o cara que, por exemplo, comprova R$1.500, ele recebe 3.000? Porque me gerou essa dúvida aí agora, sinceramente. Entendeu? Se a pessoa comprovar R$1.000, se ele recebe 3.000? Não, é porque ele falou que quem comprova de 1.000 a 3.000 recebe 3.000. Foi isso que foi dito. Uhum. Mas se a pessoa comprova 1.500, ele recebe 3.000 realmente? Porque a gente vai estar dando bem o dobro do que... Eu acho que isso aí tem que ser... Porque assim, o valor de R$1.000 seria referente a uma parcela. Mas que assim, Peregrino, você pode, por exemplo, ter dívidas acumuladas dos meses anteriores. Sim. Então, se eu puder, como o Rogério falou, pagar em cota única, que é o que a gente está planejando, exato, ele vai ter aquela dívida mensal por 3 meses atrás, que ele pode também fazer os pagamentos de coisas que estão acumuladas, para que na prestação de conta ele pegue esses 3.000, não necessariamente daqui para frente, mas ele pode pegar dívidas acumuladas e botar na prestação de conta deles. Tá, mas não seria assim, a pessoa tem um gasto mensal, vamos dizer que seja de R$1.000. Não é para a gente pagar o patamar de baixo, não de cima. Porque, entendeu? Porque se você, por exemplo, no exemplo do 1 milhão, R$1 milhão, a gente só paga até o 7. A pessoa comprovou até 7, passou de 7, a gente paga 7. Comprovou 5 ou mais alguma coisa de 5, a gente paga 5. 3 alguma coisa. Então acho que a lógica é o contrário. Não sei se vocês concordam comigo. Entendeu? Eu não estou conseguindo entender até agora. Eu tenho uma proposta para fazer. Eu acho que no Web Encontro a gente vai perder muito tempo com essa discussão. Eu acho que essa é uma discussão interna, senão a gente vai perder o foco aqui. Eu proponho que a gente vá adiante e depois a gente faça essa discussão. E depois a gente coloca aí na página. Isso, aí a gente esclarece lá na página. Junto, né? Um vídeo esclarecedor só sobre esse ponto. Entendeu? Beleza. Aí vem a próxima pergunta do Domi Júnior. Boa noite, feras. Seria muito bom vocês esclarecerem como será o processo de resposta à galera que enviou os dados bancários. Terá resposta por e-mail, zap, telefones, ou já que foram selecionados, é só aguardar o depósito na conta. Obrigada. Importantíssimo aí o Domi Júnior falar, você pode responder. E a gente já quer novamente
lembrar da importância das pessoas enviarem, né, os Até o seus dia dados 20. bancários até o dia 20 agora. Lembrando que a gente está se referindo ao prêmio J. Rodrigues, que está nessa já fase está na fase de de pagamento. pagamento. Agora, é claro que isso vale para todos Vale os pra editais, todos. por isso que é importante abordar esse assunto. E aí, assim, pegar esse gancho para falar que até o dia 20 a gente precisa já dos dados bancários de todo mundo que publicou. Porque aí, assim, a gente está planejando agora, junto com a Secretaria de Fazenda, Tesouraria, o Planejamento, fazer inclusive em lotes para não atrasar quem já mandou, ficar aguardando que todo o volume dos contemplados sejam reunidos para que a gente enviasse num único processo administrativo para que a Prefeitura fizesse o início do repasse para cada um dos beneficiados. Então a gente vai fazer ele por lote, para que os que já mandaram a conta bancária, a gente já vai iniciar o processo para fazer o pagamento, e aí depois a gente abre outros processos. Mas seria muito saudável se todo mundo conseguisse enviar o mais veloz possível, porque aí de repente o próximo lote já conseguiríamos contemplar e realizar o pagamento de todo mundo, para não ficar faltando esse tipo de pendência, e aí a pessoa foi contemplada e não recebe o recurso. Você identificar um amigo, algum conhecido na lista, por favor, ajuda. Aí pergunta, já mandou, faz aquele serviço aí pra gente também, que é legal. E é importante assim, é igual concurso público. Eu participei de um concurso, eu tenho interesse em ser funcionário público, né? Eu não fico acompanhando, é a mesma dinâmica. A gente tem sempre tido esse cuidado de ficar mantendo os prazos, fazendo esses web encontros, colocando as postagens nas nossas redes sociais, no Wixsite, para que vocês tenham acesso a essa informação. Então é fundamental que você acompanhe esses prazos dos editais, para envio das documentações, envio agora do dado bancário, para que a gente possa já iniciar o pagamento desse cordelista J. Rodrigues, mas que as etapas para todos os outros editais vão ser muito similares. Então é fundamental que vocês fiquem ligados nesses prazos. Fui contemplado, eu preciso agora ficar atento para não perder. Só mais uma coisa sobre essa questão, é natural que haja ansiedade da parte das pessoas para receber os valores. E aí eu só quero lembrar o seguinte, pessoal, nós somos um órgão público, nós temos rituais a cumprir, nós temos leis a cumprir, a gente não pode simplesmente, você mandou o dado bancário hoje para cá e amanhã o dinheiro vai entrar na sua conta, não é assim que funciona. Nós temos que abrir processos de pagamento, temos que montar pastas, temos que anexar os documentos de vocês nesse processo, esse documento vai ser encaminhado para a Secretaria de Fazenda, com certeza eu obviamente não conheço qual é o ritual lá, mas eles têm os processos burocráticos deles lá, então com essa minha fala eu só quero pedir um pouquinho de paciência para as pessoas, dar uma seguradinha aí na ansiedade, todo mundo vai receber o valor do prêmio e posteriormente os dos editais e o subsídio para quem tiver sido contemplado. Mas nessa linha do Rogério, só para pensar que assim, você, quanto mais rápido manda o dado bancário, mais rápido vai receber. Então, o prazo que a administração deu foi 30 dias do processo lá. Então, se a gente vai mandar agora esse primeiro lote, com esse número que chegou em 50, né? Só que foram 300, então faltam 250 ainda contemplados para enviar os dados bancários. E aí, quanto mais essas pessoas demorarem também para enviar o dado bancário, vai demorar para a gente montar o processo administrativo e também mais uns 30 dias da Secretaria de Fazenda, do Planejamento, para realizar a transferência desses valores para as pessoas que foram contempladas. Lembrando também que a gente tem um prazo para fazer esses repasses no próprio edital, enfim. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. O Jean Carlos Martins diz, ele tem uma outra dúvida, ele diz que o espaço, nosso espaço é grande e precisa de manutenção de capina e limpeza. A pessoa que faz isso quinzenalmente é paga como uma despesa do espaço. Como faço para comprovar, tendo em vista que é um combinado de boca? A pessoa que presta esse serviço pode, por exemplo, preencher uma carta do próprio punho ou assinar um contrato que eu quiser? Então, a gente estava aqui conversando
que existem algumas formas oficiais de fazer a prestação de conta, ou por notas fiscais ou por RPA. Então, se você tem esse funcionário que trabalha para você, ele pode entrar na sua planilha de custos. Só que o ideal é que você, ao invés de um documento informal, seja um documento oficial, para que esse rapaz que faz a capina, ele possa entrar com um pagamento oficial, com as colaborações. Então, é importante que você tenha ou uma nota fiscal, ele emita uma nota fiscal, ou ele faça esse RPA, que é o recibo pagamento anônimo. Autônomo. Isso. Deixa eu aproveitar para falar uma coisa também que é um pouco óbvia, mas é importante ressaltar. Pessoal, não tem jeito, nós somos um órgão público, a gente trabalha com documentos. Qualquer problema que aconteça, nós aqui internamente vamos responder perante o Ministério Público. Então, como vocês não querem prejudicar a gente, obviamente, a gente não quer ser prejudicado, é necessário que tudo seja devidamente documentado. E tem um outro motivo que, na minha opinião, também é fundamental para a gente compreender a importância da comprovação das despesas através de documentos, que é o seguinte: se não há formalidade, se não há comprovação através de documentos, fica aberto para fraude. Se fica aberto para fraude, entra gente que não tem direito a esse recurso para receber esse recurso no lugar de quem tem direito. Aí o pessoal da cultura ficaria prejudicado se esse recurso acabasse sendo fraudado e destinado para pessoas que não necessariamente deveriam recebê-lo. Então é importante, tanto para a gente, pela ótica da burocracia, da proteção pessoal de cada um de nós aqui, e para vocês, para que outra pessoa não venha tomar o seu direito de receber um recurso que foi especialmente destinado para os trabalhadores da cultura. Sem falar que a gente está falando do tráfico com dinheiro público. Então, todas as vezes que você usa dinheiro público, por mais que a gente esteja vivenciando um momento de pandemia, que é de excepcionalidade, a flexibilização ela é até a terceira página, ela não é total. Tem algumas regras e normas que você precisa cumprir. Então não existe a possibilidade de você não comprovar oficialmente esse gasto, porque senão qualquer pessoa poderia pegar esse dinheiro público para fazer uso dele de qualquer outra finalidade que não fosse para a manutenção do espaço cultural, que aí fugiria do objetivo do edital. Então é só para lembrar que, como a gente está tratando de dinheiro público, é fundamental que você comprove. E a comprovação são com documentos oficiais. Senão, um papel com uma declaração, qualquer um poderia dizer e acenar ali naquele papel que recebe ou que tem qualquer tipo de gasto e valor que não necessariamente pode ser real. Acredito que não é o seu caso, mas que o RPA é uma saída simples para você resolver e de forma oficial esse tipo de despesa. Vamos adiante? Pergunta da Alessandra Fernandes. Ainda sobre o aluguel de espaço. Na ausência de contrato, pode-se comprovar pagamentos de aluguéis através de recibos? Mesmíssima coisa. Continuamos no mesmo ponto. Tem que ter recibo. É necessário um recibo legal, oficial, algo, porque é o que o Augusto explicou, o que o Rogério explicou, porque ninguém aqui vai fazer diligência para descobrir se é ou se não é. Você pode simplesmente pagar o seu aluguel, acreditamos que você paga o seu aluguel. Mas agora, qualquer pessoa pode dizer que paga o aluguel, passar um recibo do próprio punho e fim de papo. Quer dizer, a gente, infelizmente, por questão legal, entendeu? E felizmente também, porque isso, nós somos obrigados a cumprir esse rito, entendeu? Para nem você e nem vocês se prejudicarem, ninguém ficar fora da lei e a gente poder tocar a coisa como deve ser tocada, como o Augusto falou. O edital cumprir a sua necessidade, o seu papel social, na verdade. E essa prestação de compra, provavelmente, nem será a gente que vai fazer a auditoria. Existem setores dentro da prefeitura, como a Comissão Permanente de Licitação, a Secretaria de Planejamento, que a hora que ela observar
documentos de próprio punho que não sejam comprovações oficiais, provavelmente a sua prestação de conta não será aprovada. E aí você vai ter um processo de ter que devolver recurso, porque não conseguiu comprovar que aquele gasto realmente foi ajustado ao que você estava propondo, né, a hora que pleiteou aquele recurso. Infelizmente, só complementar também, é um ponto delicado e chato de abordar. Mas as pessoas precisam ter consciência de que pegou dinheiro público, recurso público, não prestou contas adequadamente daquele recurso público, da utilização daquele recurso público, você provavelmente vai ter problemas futuros por conta disso. Vou dar um rápido e pequeno exemplo aqui. Até 2010, eu estava aqui no governo municipal e eu organizava o carnaval da cidade. Eu saí do governo em 2010, um pouco depois de fevereiro, um pouco depois do carnaval, então não acompanhei o processo de prestações de contas. Eu volto agora em 2019 para o governo e o que bate na minha mão aqui? Um processo de falta de prestação de contas de várias escolas de samba daquele período de 2010. Ou seja, infelizmente, problemas estão acontecendo 10 anos depois, porque lá em 2010 não foram prestadas as devidas contas. Então, pessoal, a sugestão, recomendação, muito cuidado com essa questão da prestação de contas, ok? Até porque vocês são artistas da cidade, têm uma vida aqui e ainda vão participar de muitos outros editais. E aí, se tiver algum tipo de falha na prestação de conta que não foi aprovado, isso pode vir a prejudicar numa futura participação de pleitear algum tipo de recurso público dentro do município. Vamos adiante? Sim, Próxima pergunta do PH Silva. Meu grupo de teatro ensaiava em um ateliê de um dos nossos integrantes. É possível nos inscrevermos como espaço cultural informal? Sim, é possível se inscrever, desde que esse espaço desse ateliê você tenha como comprovar esse tipo de despesa, né? Eu tenho gasto ali com aluguel, ou com água, ou com luz, ou com algum tipo de folha de pagamento. O espaço cultural, se ele está homologado, a gente volta a falar o que foi no início. Se ele foi feito o cadastro, ele está homologado e você tem como comprovar as despesas, ok. Adiante. Sugeri só que leia o edital com carinho, porque lá tem várias sugestões em que esse dinheiro pode ser utilizado. E ele falou sobre espaço informal. Um outro ganho que a gente teve foi que a nossa Procuradoria-Geral entendeu que, como a lei ela abrange os espaços informais, e é o que a gente falou no início do nosso web encontro, para a gente, espaço cultural são os informais. Se você tem esse espaço formal, a gente considera ele como já uma instituição. Então, tanto instituição, que é o espaço cultural formal, ou o espaço cultural informal, ele tem direito a estar participando e pleitear o recurso. Próxima pergunta do Tascos Apoio. Boa noite, eu estou fazendo meus editais como espaço cultural, pois devido às dificuldades estamos com o CNPJ inativo. Agora é que uma contadora está nos ajudando. Teria algum problema em fazer esse edital como espaço cultural? O que iríamos incluir como despesas? Seria os valores para os nossos professores, água, luz, telefone, IPTU, pois hoje quem está nos ajudando a pagar nossas contas são terceiros que estão nos ajudando. Ano que vem vamos fazer 10 anos com o nosso trabalho de balé, que já fez muita diferença, tendo 5 alunos na escola de dança Maria Oleneva, e até hoje nunca tivemos nenhuma ajuda, mas agora realmente estamos precisando muito. Então, se é um espaço informal e você fez o cadastro como espaço cultural e tem esse tipo de despesa, perfeito. É possível você receber, é possível você pleitear, desde que você consiga fazer essas comprovações, para não ter problema na prestação de contas. Uma pergunta do Marcelo Borghi. Boa noite. Uma produtora parada há 7 meses entra nesse edital? Parabéns pelo belo trabalho. Sim, né? Sim. Desde que seja sediado e na alugação dele consiga comprovar os gastos. Mas parada como?
Você tem que ter os gastos, porque esse edital se destina a manter os espaços abertos. Se você simplesmente parou, como é que faz? Porque tem os gastos de internet, de telefone, de água, é o que está sendo dito e o que está posto no edital. Se você parou a atividade meio que deixou de existir para a gente Deixa nessa de ter cidade. despesa, né? Deixou de ter despesa. Mas aí eu acho o seguinte, o Peregrino. Aí tem que entender a pergunta. A pessoa muito provável, eu acho que a Lei Aldir Blanc ela vem exatamente para ajudar num caso Sim. como esse Sim. particularmente. Provavelmente reduziu a atividade por causa da pandemia. Correto. Não, se reduziu, mas ele não falou reduziu, falou que parou 7 meses antes. Que a lei ela tem uma parte dela que explica muito direitinho, que assim, e aí era bom depois a gente pegar a lei para ler, que ela fala sobre a paralisação em função da pandemia. Se você paralisou antes da pandemia e continuou parado desde então, existe uma dificuldade aí para você comprovar que tem despesas a ser gastas nesse período da pandemia para poder ter o direito do recurso do subsídio mensal. Tá, mas só para complementar, ele está falando em 7 meses e eu estou compreendendo que deve ser 7 meses nesse período. Mas se ele estava funcionando um pouco antes da pandemia, ele tem comprovações desse período antes da pandemia Beleza. que ele pode apresentar e vai valer, ok? Podemos então adiante? Muito obrigado, boa noite. Pergunta sobre o prêmio cabe agora. Pode fazer a pergunta, Preguinho. É o Preguinho, Naldo Calazans aqui, um abraço. A gente, tendo tempo aqui, a gente vai responder, ok? E a próxima pergunta... Não foi isso. Jean Carlos Martins, não foi isso que o Peregrino perguntou. Ele quer saber sobre as pessoas que se encontram no... Perdão. Ué? Boa. Vamos lá. Problemas técnicos. Jean Carlos Martins, não foi isso que o Peregrino perguntou. Ele quer saber sobre as pessoas que se encontram no meio termo do gasto mensal. Eu acho que ele está voltando Está voltando lá para aquela questão. questão. A gente combinou aqui que isso vai exigir uma discussão própria, interna entre a gente. Depois a gente esclarece essa questão aí para vocês, ok? Vamos lá? Pergunta sobre o prêmio cabe agora de novo. Quando cai o mingau, a gente já respondeu. Antônio Lisboa. Gostaria de saber quando vai sair o resultado final referente ao fomento à produção online. Hoje deveria ter saído hoje. Então, a gente tem... É que houve uma prorrogação dos editais e que foi modificando todo o calendário do planejamento inicial. Então, eu pedi até para o Diego Bion vir aqui com essa informação para a gente, e ele foi fazendo esses ajustes dos calendários e com as novas datas e os prazos que a gente foi dando. Olá, gente, boa noite. A gente tem uma programação inicial de que o resultado seria divulgado em diário oficial amanhã, dia 19, é isso? Amanhã é dia 19. Amanhã, dia 19, a gente vai precisar de um tempinho a mais, mas a gente acredita e estamos trabalhando para que essa semana ainda seja publicado. Tem a dificuldade de sexta-feira ser um feriado, então a gente está tentando ajustar, mas internamente nós já temos o resultado. Falta só a gente conseguir aí cumprir esse rito burocrático de enviar para publicação em diário oficial e entender quando é que isso é publicado oficialmente nesse veículo da prefeitura, mas o resultado internamente a gente já tem aqui. Se de Foi hoje, repente inclusive, fechado. a gente não conseguir no diário oficial, a gente faz uma publicação na nossa fanpage, que é como a gente tem às vezes tomado decisão de dar a notícia, e aí depois, porque essa semana ficou um pouquinho mais encurtada em função do feriado do dia 20 de novembro, da Consciência Negra, e a gente não vai ter diário oficial na sexta-feira. Então, mesmo que não saia no diário oficial, a gente já publica o resultado nas nossas redes, a gente publica dentro do nosso website, e aí, segunda-feira, provavelmente, a gente consegue, já com o diário oficial retornando à atividade plena, fazer a publicação oficial desse resultado que a gente já vai ter antecipado dentro das nossas redes sociais. Não nos defendendo, mas
eu participo de editais há muitos anos, a gente tem sido até bastante ágil. Não, todo edital que eu participei, ele de certa forma, ele prorroga, adia, tem uns até que revogam, entendeu? Mas a gente tem trabalhado até uns 2, 3 dias, assim, a gente está sempre tentando cumprir os prazos. Mas isso aí é uma prática de edital, entendeu? Muita gente propondo, muita documentação para analisar. A nossa equipe não é grande, então estamos aí, dando sangue. Pergunta do Marlon Pereira. Manutenção de conta bancária entra? Pois só de manutenção já tenho R$900, pois não consegui pagar. Cartão de crédito em dívida devido foram 7 meses e tive que gastar o cartão para pagar algumas despesas, senão iria ficar sem local e sem telefone. Então, é uma pergunta difícil, mas eu acredito que não valha, porque a gente não tem como saber que tipo de despesa bancária ou qual foi o que acarretou essa despesa bancária ou a despesa do cartão de crédito. Porque aí assim, vou fazer uma viagem, tive um gasto de cartão de crédito, uma viagem que eu fiz pessoal, que ela não se relaciona com o meu espaço cultural. Mas aí eu estou com essa dívida acumulada no meu cartão de crédito. Se ela não tem uma relação e ela não dialoga com o espaço cultural, eu não consigo entender que essa despesa possa entrar na sua planilha de prestação de contas. E aí, no caso, se alguma conta foi paga com esse cartão de crédito, você pode mostrar o comprovante daquela conta específica, de água, de luz, de telefone, mas não do cartão de crédito, porque ele realmente não vai servir como comprovante, mas o comprovante de pagamento daquela conta, ele vale. Vamos adiante. Felipe Vilela pergunta em relação Em relação à prestação de contas no edital, diz que comprovante de pagamento deve ser com data posterior ao recebimento do recurso. Situação hipotética. Estou com aluguel atrasado do mês de agosto. Tenho que apresentar comprovante de pagamento deste com data posterior ao recebimento da verba ou posso apresentar recibo de pagamento de aluguel com vencimento posterior ao recebimento da verba? Olha, no edital, ele é bem claro que o pagamento, o comprovante, né, daquele pagamento, ele tem que ter data anterior à data do edital, porque você tem que comprovar contas passadas, porque você manteve esse período do seu espaço cultural. Você não pode nos enviar documentações de contas que você está pagando agora, né? Depois da data do edital, né? Que a gente lançou. Então, a partir do momento da data de início das inscrições, você tem que mandar comprovantes de contas passadas e não depois daquela data, porque a gente precisa de comprovações que você de fato pagou e manteve aquele espaço cultural ali. Que pagou ou que não pagou. Ou que não pagou, eu vou falar isso. Dívidas acumuladas também, que assim, não foram pagas. Mostra o comprovante de despesa. Agora, se você pagou aquela despesa ou não... Independente dela estar paga ou não. Aí, inclusive, se ela não está paga, esse dinheiro é para isso, para você pagar essas continhas e manter o seu espaço cultural em atividade. Exatamente, é para isso que é o edital. Vamos lá, vocês falaram sobre comprovar despesas mensais e elas definirem o valor que será pago. Mas, por exemplo, minha instituição, durante o fechamento, teve parte dos custos reduzidos. Reduzidos. Aproveitando, eu devo informar as despesas somente que eu tive durante o fechamento ou qual seria o período? Mas perfeito. Assim, a ideia da lei era até para você não reduzir despesa, para que entrasse esse suporte, para que não fosse mandado funcionários embora. Então, se de alguma maneira você conseguiu manter os seus funcionários e acumulou dívida, né, esse edital e a lei veio para sanar esse tipo de problema. Agora, se você reduziu os seus custos para não acumular dívida, os custos são do valor que você já possui nesse momento. Então, no momento, houve um ajuste que você fez para poder continuar com a atividade cultural do espaço e aí o seu volume diminuiu. Esse é o volume que você vai apresentar para a gente. Se você tivesse acumulado dívidas por não ter mandado embora os funcionários, né, os trabalhadores da cultura,
que participam do seu espaço cultural, e aí teve dívidas com eles, teve dívidas atrasadas, aí você poderia ter um volume maior. Para pagar, esse subsídio na verdade é para ele fazer o pagamento de dívidas que você foi acumulando nesse período de pandemia. Vamos lá? Gabriel Guimarães está perguntando sobre o resultado preliminar do edital de fomento à produção e aquisição de bens e serviços. Sai ainda hoje, a gente Já respondeu. Vamos lá? Dinheiro público, todo tem que ser formal. Pronto, já respondeu também. Como e onde tira o RPA? Alguém quer responder isso aí? Assim, eu não tenho essa informação. RPA é um com clareza. documento que vende na papelaria e você basta preencher o RPA. Até Hoje na em internet, dia, você tem isso que eu ia RPA. falar, hoje em dia pela internet, faz muito tempo que eu não preencho o RPA, mas acredito que você tenha modelo de RPA hoje pela própria internet. Tem. Ok? Mas o ideal era que você tivesse uma orientação do contador, porque tem ali algumas informações em relação a tributo de direito trabalhista. Por exemplo, teve aqui um caso que falou sobre a pessoa que faz a capina daquele espaço cultural. Ele tem um recolhimento também de tributos relacionados a fundo de garantia, SS, que são essas taxas e impostos que são cobrados, que aí você vai colocando ali e o contador pode te orientar bem como você vai preencher esse RPA. Só deixar claro, o RPA, essas taxas, esse imposto que você se referiu aí, na verdade são revertidos para o Fundo de Garantia e Aposentadoria dessa pessoa que está fazendo esse trabalho autônomo. É uma forma de você recolher para o imposto para o governo federal esses impostos que seriam normalmente pagos quando é através de nota fiscal, através de um pagamento mais formal. Então é isso. E que o funcionário não tivesse nenhum tipo de prejuízo em relação a direito trabalhista. Exato, para isso que serve. Pergunta do Jean Carlos Martins. Ele está complementando a pergunta que ele tinha feito. É que no caso não temos CNPJ. E como vocês abriram para espaços sem CNPJ, pensei que existissem alternativas de comprovação. Infelizmente não podemos gerar um RPA sem CNPJ. Acredito que a única forma seria ele abrir uma firma e gerar um comprovante, né? Olha, Jean, é possível fazer RPA mesmo sem CNPJ. O RPA ele é também para essa relação de contratação de funcionário para a pessoa física. Então, assim, eu sugiro que você procure um contador para te orientar melhor como é que você vai preencher, porque esse recibo ele é permitido para você fazer para a empresa e para a pessoa física. Não só preencher, como também recolher o imposto também, né? Que é também importante. Pergunta do Ronaldo Calazans dos Santos. Boa noite. Coloquei no nosso projeto pós-pandemia. Nossa amiga fez uma previsão para janeiro, só que a pandemia está vindo com força e eu continuo concorrendo. Não entendi. Também não. Nossa amiga fez uma previsão para janeiro, só que a pandemia está vindo com força. Eu continuo concorrendo. Se você puder refazer essa pergunta, tentar nos explicar melhor o que você quis dizer ali, a gente responde ela direitinho. Eu queria só dar um adendo numa resposta no quadro, que foi a pergunta sobre os prazos. Eu acho que eu tenho que ficar um pouco abaixado assim. Sobre o prazo de publicação do fomento à produção e aquisição de bens e serviços. Não é isso? Perguntaram ainda agora, a gente falou. Então, só dizer, gente, que complementando a resposta que foi dada aqui, como houve uma prorrogação do prazo de inscrição, isso foi publicado em Diário Oficial e isso altera todos os outros prazos. Então, vale a pena dar uma olhada no nosso website, está sempre acompanhando lá. Lá tem a publicação feita em Diário Oficial no dia 6 de novembro, que define os novos prazos. E aí, mais especificamente sobre a pergunta que foi feita, que era sobre o resultado preliminar desse edital, ela tem a publicação marcada para o dia 24 de novembro, tá? Então, só para a gente ter essa informação, dia 24 de novembro, a princípio, é quando a gente tem essa publicação de Diário Oficial, tá? Eu vou ler essa pergunta aqui porque ela foi direcionada para mim. O Marcelo Borg coloca assim: Rogério Costa, você entendeu minha pergunta? Borg, eu tentei ajudar a responder. Você me desculpa caso eu não tenha entendido ou tenha respondido
diferente do que você tinha colocado. Então, te peço, por favor, caso eu tenha entendido errado, refaz a pergunta que eu vou tentar responder melhor aí e, novamente, peço desculpas aí. Não, aqui o Gabriel Guimarães está repetindo a pergunta sobre o resultado preliminar do edital de fomento dos atendentes que o Bion acabou de responder. Então, assim, houve a questão do Bion, que já teve uma publicação no Diário Oficial, que eu já tinha até falado, mas o Bion agora foi preciso de trazer a data certinha, que vai ser para o dia 24. Como teve pouca adesão, nós fizemos uma prorrogação para que as pessoas pudessem estar participando e pleiteando para concorrer. E aí, como prorrogou a data para que mais pessoas pudessem aderir, a gente foi prorrogando e aí foi mudando todo esse calendário de planejamento. Então a publicação ficou para o dia 24, como o Bion colocou aqui agora para a gente. Importante registrar, inclusive, pessoal, na quinta-feira, antes do feriado, nós tínhamos, se não me engano, o feriado foi do dia de finados, não é isso? A sexta-feira? A previsão era quinta-feira, na quinta-feira nós prorrogamos para segunda-feira, dia 3, se não me engano, dia 4. Na quinta-feira, nós tínhamos aproximadamente 100 projetos inscritos. Quando nós decidimos prorrogar, encerramos no dia 4 com 300 inscrições. Então, observem a importância da gente ampliar, de ter prorrogado. Vamos perder, entre aspas, mais 2 dias aí aguardando o resultado preliminar. Mas olha quanto a sociedade coletivamente ganhou com essa possibilidade. Ou seja, quase triplicamos, praticamente triplicamos, mais do que triplicamos, porque não chegou nem a 100 na quinta-feira. E na segunda-feira nós fechamos em quase 300. Então, assim, foi um ganho muito grande, na nossa opinião, ampliando o acesso às pessoas que ainda precisavam de mais um tempinho para poder se inscrever, ok? Só botar um pontinho, 10 segundos, é que naquele momento a gente não tinha a quantidade de inscritos necessários para cumprir a verba destinada, o planejamento. A gente pensava de mais projetos, na verdade. A gente pensava de mais projetos, a gente pensava de concorrência também, para poder qualificar, fazer uma avaliação melhor. Então tem esses 2 pontos que são importantes. Beleza, aqui não tem mais pergunta do pessoal não. Então a gente vai podendo concluir, dizer que quem tiver mais alguma dúvida pode colocar na fanpage e a gente vai, dentro do possível, tentando fazer as respostas. Avisar para os amigos, quem participou aqui do web encontro, em relação aos prazos, às datas, que é fundamental agora a gente sempre ter essa rede do bem, porque nem todas as pessoas conseguem ter acesso à informação. Então, fiquei sabendo de um amigo que foi contemplado no Prêmio J. Rodrigues, saiu a publicação solicitando a conta bancária. Dá um toque no colega, você já mandou a conta bancária, já viu que saiu a publicação solicitando para que você envie a conta. Eu acho que agora esse sentimento de solidariedade, de ajuda mútua, de rede de bem, essa movimentação da cidade está sendo fundamental para que todas as pessoas possam ter acesso à informação. E a gente sabe da dificuldade que algumas pessoas têm de redes sociais ou de não ter acesso aos jornais. Então, WhatsApp, mandar para dentro dos seus grupos, conversar, falar por telefone com os amigos, que é muito importante agora a gente replicar e multiplicar a informação. Tá bom, só a correção da correção de uma coisa aqui. Eu agora percebi o seguinte, o Borg, quando citou aqui, que eu entendi a pergunta dele, eu estou entendendo agora o seguinte, ele não estava perguntando se eu entendi, ele estava afirmando que eu havia entendido a pergunta. Então, melhor ainda. Então, retira as brincadeiras. Se eu não tiver entendido, mantenha as desculpas. E se foi exatamente respondido como você perguntou, para mim, como disse o Augusto, melhor ainda. Valeu? Para mim, então, me despedir e desejar um grande abraço aí para todo mundo. E dar um abraço agora que a gente pode falar, a eleição terminou. O prefeito Rogério Lisboa, que vamos ter aí mais 4 anos de atividades, né, nessa linha, nessa pegada que a Secretaria vem desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos.
E a pretensão é que a gente cada vez mais amplie o nosso campo de ação. Como o Rogério já falou, existe a possibilidade, mesmo fora da lei Aldir Blanc, que a gente faça editais com recurso próprio da Prefeitura. Então é fundamental que ainda não fez o cadastro como artista, ou como instituição, ou como coletiva, ou como espaço cultural, faça o cadastro, porque existem já planejamentos, estratégias de captação de recursos, através de emenda parlamentares e de próprio investimento da Fonte 00, que é da Prefeitura de Nova Iguaçu, para que a gente desenvolva editais para o nosso ano que vem. Então, a gente se despede aqui de mais um web encontro. Boa noite. Valeu. Deixa eu chegar aqui fazendo aquela linha. A cara de... Todos uma boa. Me ajuda aqui, Bion, sempre nesse momento difícil, tenso aqui pra mim, pra que eu não faça nada errado. É concluir, né? Mas assim,